Bom, dito tudo isso, informei da reunião marcada para as 10h30, a União Europeia decidiu aplicar mais sanções contra a Rússia por causa da invasão na Ucrânia. Só que desta vez, essas punições são direcionadas ao presidente russo, a Vladimir Putin, e a Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores, que há pouco falou ao vivo, dando declarações, assim, basicamente de que a imprensa mundial inteira estava equivocada e que ninguém estava entendendo o real motivo de Putin estar fazendo tudo aquilo, de que eles não estavam atacando, enfim. Já a gente vai reprisar para você essa fala. Vamos conversar com a Denise Odorici, que conversa conosco agora ao vivo de Londres, para a gente poder saber que tipo de sanções são essas e que envolvem, não é, Denise, o próprio presidente russo e Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Elisa, Evandra, bom dia a todos que acompanham a gente aqui no Novo Dia. Pois é, essa era uma especulação que já vinha sendo feita há alguns dias de quando é que as potências iriam mirar diretamente em Vladimir Putin, né? Porque a gente vinha assistindo a implementação de sanções econômicas, diplomáticas, contra outras instituições, outros indivíduos, até pessoas próximas do círculo íntimo ali de Vladimir Putin, mas ele, até esta manhã, estava incólume. Mas um oficial da União Europeia confirmou à agência Reuters há pouco, faz pouquinho tempo mesmo que essa notícia foi divulgada, que a União Europeia prepara sanções econômicas contra Vladimir Putin, também contra o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Isso seria, na verdade, o congelamento de ativos, né, ou seja, de dinheiro, de investimentos, contas bancárias que eles dois possam ter em território europeu, em qualquer país da União Europeia. A gente ainda não tem mais detalhes, como eu disse, é uma informação que acabou de ser divulgada, mas é a primeira vez, né, que ele Vladimir Putin é diretamente atingido por sanções. Só que esse é, na verdade, já o terceiro round, né, de sanções que a União Europeia vem planejando, vem aí organizando contra a Rússia. A gente teve nos últimos dias sanções anunciadas contra outros políticos, inclusive políticos que votaram a favor do reconhecimento das duas regiões separatistas, também contra bancos, contra empresas e, claro, a gente também está vendo que não foi só a União Europeia, né? A gente tem sanções anunciadas pelos Estados Unidos, né? Presidente Joe Biden recentemente, também pelo governo britânico aqui, o Reino Unido, também focando em bancos, em contas correntes de cidadãos russos aqui no país e até fechamento do espaço aéreo, né? Nenhuma aeronave russa nesse momento pode cruzar o espaço aéreo britânico por decisão de Boris Johnson anunciada ontem no Parlamento. Elisa e Evandro. Denise, quero aproveitar que a gente está conversando com você e enquanto a gente conversa, a gente acompanha as imagens que vão chegando de Kiev, da capital da Ucrânia e também de outros territórios ucranianos. Vejam aí as explosões, os ataques e tudo aquilo que tem ocorrido nas últimas horas. O Kremlin, ou seja, os russos, prometeram aplicar sanções contra o Ocidente como resposta às sanções que foram aplicadas pelo Ocidente, por países como Estados Unidos, Reino Unido, França. Denise, então é assim, o Ocidente castiga a Rússia, agora a Rússia quer aplicar punição no Ocidente, e vai ficar assim, né? Esse ping-pong enquanto uma tragédia está ocorrendo na Ucrânia. Essa é a questão, né, que muitos debatem, muitos se perguntam se essa estratégia do Ocidente de aplicar sanções econômicas vai ser suficiente para parar Vladimir Putin, para parar os ataques à Ucrânia. Então, é muito importante a gente falar isso. O Kremlin disse hoje, num comunicado, que já estava preparado para isso acontecer. Então, o que o governo russo falou? Desde 2014, quando teve a guerra da Crimeia, a anexação daquele território no sul da Ucrânia, o governo russo passou a sofrer sanções, das mais variadas, né, por parte do Ocidente. E, segundo eles, desde então eles vieram se preparando para diminuir a dependência de importações do Ocidente, para diminuir a dependência de transações. Então, o que eles disseram hoje? É claro que essas sanções anunciadas nessa semana vão nos atrapalhar, vão atingir nossa economia, vão sim, mas elas não são intransponíveis. A gente se preparou para isso, a gente sabia que isso ia acontecer a partir do momento que um movimento como esse que está sendo feito na Ucrânia fosse tomado, né? Então,
é algo que a gente realmente tem que prestar muita atenção, porque mostra a estratégia que estava por trás e mostra como a Rússia já vinha se preparando há muito tempo para este momento. Eu conversei com especialistas que dizem que, inclusive, Putin aproveitou um momento de fragilidade da Europa, né? A gente teve o Brexit no ano passado, com a saída do Reino Unido, era a segunda maior economia do bloco. A gente teve também a saída de Angela Merkel, que era a interlocutora do Ocidente com Vladimir Putin. Não havia ninguém na União Europeia que conseguia negociar com Putin como Angela Merkel. Ela também deixou o cargo ano passado, como a gente sabe, e Olaf Scholz ainda não tem tanta habilidade, ainda não tem toda esse jeito para falar com a Rússia. Então, o que os especialistas dizem, isso não sou eu dizendo, é que Putin estava escolhendo a dedo o momento de tomar essa medida na Ucrânia, que é um território, né, um país que, para ele, né, na opinião dele, nunca deixou de fazer parte ali dos domínios russos, apesar de, como a gente sabe, ser uma nação soberana. Os bancos russos também emitiram um comunicado dizendo que tem liquidez suficiente para sobreviver a essas sanções. Então, estão dizendo, não importa que governo britânico, que governos europeus congelem os nossos ativos, que impeçam as nossas transações, porque a gente tem liquidez e até o momento não estamos sofrendo nenhuma consequência dessas sanções econômicas. Elisa e Evandro.